Fala pessoal, e aí, tudo certo? Tranquilão? Bom, vamos aí para mais uma aula sobre o nosso continente americano. Tivemos uma aula já sobre divisões da América, uma aula sobre relevo e hidrografia, uma outra aula sobre condições climáticas e agora uma aula sobre as formações vegetais do continente americano. Certo? Então vamos lá. Bom, quando falamos desse continente americano, vimos já que nós temos uma diversidade climática muito grande. E quando temos uma diversidade climática muito grande, teremos também uma diversidade de formações vegetais. Clima e vegetação, elas estão intrinsecamente interligados. Áreas onde haverá climas mais frios, climas mais quentes, vegetações serão diferentes. Áreas de clima mais úmido, mais seco, a vegetação vai ser diferente. Então, uma diversidade climática causa uma diversidade de formações vegetais, além de estrutura de solo diferente, uma grande variedade de estruturas de formação de solo, fazem com que você tenha também essa diversidade. Nós veremos as principais formações vegetais aqui presentes. Começaremos pelo norte, tá? Pelo extremo norte do Canadá, aí onde nós temos a vegetação chamada de tundra. Então, pega o norte do Canadá e um pedaço do Alasca, né, que é um estado dos Estados Unidos. E essa região é muito fria, então é uma vegetação que vai existir somente, basicamente, no verão ou próximo ao verão. No inverno, essa região vai ficar coberta por neve, então são áreas mais frias. Vegetação bastante rasteira, composta principalmente porque nós chamamos de musgos e líquens. É vegetaçãozinha bem rasteirinha mesmo, que só existe em alguns períodos do ano. Então, é a vegetação mais resistente a baixas temperaturas do mundo, certo? Então, norte do Canadá. Depois da tundra, temos uma vegetação que tem um monte de nome aí, tá? A gente pode chamar ela de floresta boreal, taiga ou floresta de coníferas. Floresta de coníferas seria o nome popular pela forma da vegetação, porque ela parece um cone. Mas se você olhar na imagem aqui, ó, então são formações que parecem um cone. Então, por isso, formação ou floresta de coníferas. Se você olhar no mapinha aqui, ó, muito presente no Canadá, principal vegetação do Canadá, presente também em pedaços dos Estados Unidos, inclusive no Alasca aqui e tal. É uma área com pouca biodiversidade, na verdade, em termos de vegetação. Você vai ter as coníferas, você vai ter carvalho, não tem grande diversidade. É o que a gente chama de floresta homogênea, ó, são formações muito parecidas entre si. Uma área onde você tem uma grande exploração da madeira, principalmente o Canadá explora muito, extrai muito dessa madeira, você tem um desenvolvimento muito grande da extração madeireira no Canadá. Então é uma região importante e uma vegetação muito importante. Não é da América, mas só para constar, essa floresta de coníferas aqui, ó, no norte, na Rússia basicamente, é a maior formação florestal do mundo. Então, onde tem a maior floresta do mundo? É uma floresta de coníferas. Onde ela fica? Fica lá na Rússia, um pedacinho da Europa. Então, não é a floresta amazônica, certo? Floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Maior total, essa regiãozinha de coníferas aqui. Tá? Bom, depois, então, temos aí coníferas, bonitona, que é no Canadá, o norte, ó, áreas bastante frias ainda, montanhas rochosas aqui no Canadá. Então, vegetação presente o ano inteiro, então períodos de clima mais quente, vegetação bem verde, mais exuberante e tal, e período de inverno, neve para todo lado e a vegetação está ali presente, certo? Depois, floresta temperada, muito comum nos Estados Unidos, principalmente, e pega também um pedacinho do Chile. A gente vai dar mais destaque para os Estados Unidos, que é uma vegetação muito importante nos Estados Unidos. Esse tipo de vegetação aqui, toda colorida, principalmente na troca de estação, porque a vegetação de floresta temperada é o que nós chamamos de vegetação caducifólia. O que quer dizer isso? É uma vegetação que ela vai ter diferentes características de acordo com a estação do ano. Então, se você olhar essa imagem aqui, ó, você vai ver que você vai ter várias cores, porque essa vegetação no verão, a vegetação fica bem verdinha. Tá? Do verão para o outono, essa vegetação começa a ficar meio laranja, meio vermelha e começa a perder as suas folhas. Até que chega no inverno, ela basicamente não tem mais folha nenhuma. Aí chega na primavera, ela vai
florescer mais uma vez, ou seja, é uma vegetação que perde as suas folhas. No verão ela fica verde, no outono e inverno as folhas caem, e na primavera ela fica toda florida. A gente costuma dizer que é uma vegetação que representa as 4 estações do ano. Na região onde ela está nos Estados Unidos, é uma área de intensa ocupação econômica, urbana, da agropecuária. Então ela foi muito desmatada. Basicamente hoje onde tem mais floresta são em áreas de parques nacionais dos Estados Unidos, porque o desmatamento dessa vegetação foi muito intenso. Belezeira, ela é bem bonitinha, né? Bom, temos aí então, depois as florestas tropicais. E aí floresta tropical nós vamos dividir em 3 grandes grupos. Floresta tropical com o nome propriamente dito, como Mata Atlântica. Colocaremos também as florestas equatoriais, como Floresta Amazônica, e as áreas de savana, que também são áreas tropicais. Então, floresta especificamente, floresta tropical. Temos aqui essa área aqui, que é a Floresta Amazônica, que ela pode ser chamada de floresta equatorial, porque está em cima da linha do Equador, ou floresta tropical, porque ela está entre os trópicos, certo? Essas áreas de floresta tropical, aqui na América Central, América do Sul e tal, principalmente no Brasil, são áreas onde o clima é quente e úmido, então isso vai favorecer o desenvolvimento dessa vegetação. Quanto mais úmido e mais quente for o clima, maior desenvolvimento da vegetação. Então são áreas onde a vegetação tem uma biodiversidade muito grande, são áreas de mata fechada, densa, verde, bem exuberante. Então temos aqui a floresta amazônica, a nossa floresta tropical aqui no Brasil, pegando grande parte aqui até do estado de São Paulo, também amplamente desmatada, a vegetação que sofre muito com o desmatamento, as florestas tropicais aqui da América. E agora, além dessa floresta tropical aqui, no caso, por exemplo, a Mata Atlântica, nós teremos também as florestas equatoriais, que no caso seria a floresta amazônica. Qual que é a diferença entre floresta amazônica e Mata Atlântica? A biodiversidade da floresta amazônica é maior, então uma floresta equatorial ela é mais úmida, ela tem uma biodiversidade maior e as árvores são maiores. Mas assim, ambas têm uma biodiversidade muito grande, ambas são verdes, são exuberantes, são matas fechadas. Então nisso elas têm uma semelhança muito grande. E destaque aí para a floresta amazônica, que também sofre bastante com o desmatamento, né? Principalmente aqui nessa regiãozinha, nas margens da floresta amazônica, onde a ocupação pela agricultura, pela pecuária, principalmente no centro-oeste brasileiro, e agora até na região norte, chega e vai desmatando absurdamente a nossa floresta amazônica. Lembrando que a floresta aqui tropical, Mata Atlântica, basicamente resta hoje só 5% dela amplamente desmatada. Beleza? Bom, e nessa área também, nós temos um outro tipo de formação que não é floresta mais, é uma formação arbustiva, ela é menor, ela é menos densa, uma vegetação menos fechada. Se você olhar aqui, tá vendo? Não tem aquela mata tão fechada, certo? E aí você tem, no mundo, o nome savana. No Brasil nós chamamos essa região de Cerrado, então é a região ali do Mato Grosso do Sul, Goiás, um pedaço do Tocantins e tudo mais. São vegetações mais rasteiras, então tem muita grama, formação de gramíneas, árvores mais espaçadas, os galhos são tortos aqui, aí você não tem um desenvolvimento muito grande dessa vegetação, não é mata tão fechada, são áreas que passam por períodos de seca, tá? O solo não é muito bom, então as raízes serão bastante profundas, e aí você tem, principalmente aqui então, Brasil, um pedaço aqui da Venezuela, da Colômbia ali, certo? Também bastante desmatada, tá? Muito desmatada a savana ou o cerrado brasileiro também pela expansão da agropecuária. Pradarias, pampas e campos, basicamente a mesma coisa, a gente pode colocar num grande grupo. São formações com características muito parecidas. Nos Estados Unidos aqui ó, nós temos as pradarias. E aqui no Brasil e na Argentina nós teremos os pampas gaúchos, por exemplo, ou a região de Campos. Em todos os lugares, seja aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, na Argentina, você tem uma ocupação muito grande dessas regiões para agropecuária. Seja ela aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, é muito voltada para a criação de gado. Porque a vegetação das pradarias, dos campos aí,
são vegetações rasteiras. E aí, naturalmente, você tem um desenvolvimento da agropecuária nessa região. Então, no sul do Brasil é muito utilizada essa região para agropecuária. Na região central dos Estados Unidos também. Então, há uma ocupação muito forte. E com isso, há um desmatamento também bastante intenso dessas regiões. Muita grama, alguns arbustos, aí, árvores de menor porte. Certo? Depois temos as vegetações de climas mais secos, né? Vegetações de áreas áridas, que seria deserto. Se é que tem vegetação no deserto, quando tem, são nos oásis ali e tal, alguns coqueiros, algumas coisas básicas. E as áreas de vegetação semiárida, tá? Então temos aqui, ó, deserto ali da Califórnia, ali da Grande Bacia, um pedaço do México aqui, deserto do Atacama, deserto da Patagônia. E teríamos aqui a região do semiárido nordestino. Então são áreas mais secas, onde a vegetação vai se desenvolver menos, né? E aí são vegetações, então, ó, menores, mais espaçadas entre si, que você não enxerga um grande desenvolvimento dessas vegetaçõezinhas, tá? Então são áreas muito comuns. Nos Estados Unidos essas regiões são até chamadas de área do chaparral, a área de menor desenvolvimento em termos de vegetação. No Brasil, o sertão nordestino tem também essas características aqui. Por que isso acontece? Porque os climas são mais secos e os solos são ruins, tá? E aí você tem formação de xerófita e cacto. Xerófita é um tipo de cacto, na verdade, tá? Então você vai ter essas formações vegetais, alguns arbustos e os cactos aqui, que são amplamente diversificados e é a principal vegetação presente nessas regiõezinhas aí. Beleza, galera? Bom, é isso. Qualquer dúvida é só mandar aí. Compartilha ou curte, segue no canal aí, dá um like pra gente pra ajudar aí. Dúvidas é só chamar. Beleza? Aquele abraço, valeu!